Então, bora lá? Hoje eu vou falar sobre uma ação comentada aí nos vídeos anteriores, que é a MRV, Ação do Setor de Construção Civil. Vamos olhar o que ela vem fazendo no longo prazo e quais as expectativas para as próximas semanas e meses, já que eu não vejo movimentação diária, eu não vejo movimentação de curto prazo. O que vai fazer a mudança de patrimônio é você se posicionar para o longo prazo em ações em tendência de alta, ok? E se você está chegando nesse canal e não é inscrito, me dê uma força aí, se inscreva no canal para acompanhar essa análise de várias ações aí que eu faço do mercado financeiro, faço de criptomoedas também. Aliás, criptomoeda, já falando, estou com a minha mentoria aberta e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, pessoal? Porque mercado de criptomoeda, se o mercado de ações você já tem que levar para o longo prazo, tá? Mercado de criptomoedas, para você fazer uma forte valorização, você tem que estar comprado aí para o médio prazo, tá? Comprado aí durante 2 anos, durante o ciclo do mercado de alta, tá? E esse ciclo pode demorar 2, 3 anos, 4 anos, tá? Então, não dá para você comprar num dia e querer vender uma semana depois criptomoedas. Então, se você quiser minha mentoria e a gente vai analisar tudo graficamente, tá? Eu não sei nenhum tipo de análise fundamentalista de criptomoeda, o que essa criptomoeda faz ou não faz. Eu analiso o gráfico, vejo a movimentação e se deu entrada, a gente entra, tá? A gente entra. Eu vou ensinar para vocês como identificar estas entradas, tá? Para se posicionar nos momentos, nos melhores momentos aí para no início de uma arrancada de alta, ok? Então, se você tem interesse em participar dessa mentoria de criptomoedas, o link está aí na descrição. E neste link aí, quando você entra na mentoria, nós temos aula uma vez por semana, mais ou menos umas 2 horas de aula aí durante a semana, ao vivo, à noite, né? Normalmente eu faço aula aí por volta de 7h30 da noite, ok? E normalmente segunda-feira, e todo fim de semana eu libero também um vídeo com análise aí de várias criptomoedas do mercado aí, analisando graficamente o gráfico semanal e gráfico mensal, ok? Então, se tiver interesse, é só entrar aí na descrição do vídeo, o link vai estar lá. Bom, vamos parar de conversa e vamos à MRV, tá, pessoal? MRV, setor de construção civil. Bom, o setor de construção civil vem sofrendo muito. São todas as ações que estão sofrendo no mercado de bolsa, todas as ações do setor de construção civil? Não, tá? Tem ação em forte tendência de alta. Eu já comentei aí vídeos anteriores, Curi 3, DIR 3, e tem mais algumas aí que estão subindo forte. Então, se você está posicionado nestas ações em tendência de alta, provavelmente, se você se posicionou aí nos últimos meses, provavelmente você está no lucro, porque essas ações estão aí perto do topo histórico dessas ações, tá? E é por isso que eu monto posição em gráficos em tendência de alta, para que eu coloque meu capital agora e saiba que daqui, saiba não, né? Que aumente a minha probabilidade daqui 3 meses, 6 meses, um ano, eu já estou com uma forte valorização, tá? Mas isso acontece em ativos em tendência de alta, tá? Em tendência de alta. O problema de comprar ativos em tendência de baixa é que talvez você coloque o seu capital agora, aí daqui 3 meses você está negativo, 6 meses negativo, 9 meses, um ano, e se desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. É isso que você quer? Exatamente isso que você quer? Comprar dentro de um movimento de baixa que pode estar durando anos? Não dá, né? Então, é interessante você entender como funciona a movimentação do preço, tá? Como eu falei, não adianta, tá? Não adianta a gente ficar acompanhando muito aí os balanços das empresas, etc, tal. Quem vai determinar se aquela ação vai se valorizar ou não? É lógico que eles estão se baseando tudo em análise fundamentalista,
mas eles vão movimentar o preço num momento muito antes do que acontece na nossa vida real aqui, né? Na hora que sai a informação que aqui está tendo grandes lucros, etc. e tal. Não é assim que funciona. Já fiz um vídeo que eu fiz que não teve praticamente quase nenhuma visualização, que era da Meta, né? A antiga Facebook, que aconteceu isso, por exemplo, né? Dando um prejuízo grande, Netflix também, prejuízo grande, etc. O mercado marcou o fundo, começa a subir, 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 subir. Daqui a pouco ele subiu mais de 100% para sair na mídia o primeiro balanço que houve uma recuperação, por exemplo, na Netflix, no Facebook. É isso aí mesmo, entendeu? Então a gente tem que identificar essa virada do preço, né? O que os grandes players do mercado tentam mostrar para a gente dentro do gráfico de preço. Só que no gráfico de preço que eu utilizo, não é o gráfico diário, para você ficar acompanhando todo dia. É o gráfico semanal, o gráfico mensal, o mais poderoso deles. Quando eles vão naquela direção, vai embora, tá? Porque ele vai andar naquela direção. Bom, vamos lá, pessoal. MRV. Situação da MRV, tá? Aqui é o gráfico aqui de longo prazo. Nesse aqui no TradingView é o histórico que eu tenho aqui de 2007 para frente, tá? O mercado cai aqui em 2009, como todo mercado no subprime, ele rompe o topo e aí ele começa a fazer essa correção desse ciclo aqui, né? Ele faz uma correção desse ciclo, ele vai corrigindo e vai batendo nessa linha de tendência de baixa, tá? E isso aqui é um gráfico mensal. Então, para cada barra que você está vendo, é gráfico mensal. Se eu estou de fora e vendo essa movimentação, eu não posso querer ficar comprando dentro desse movimento em tendência de baixa. Este caso, você está vendo agora, é uma tendência de baixa muito curta, menos íngreme, não desvalorizou tanto, tá? E aí, o que você espera? Quando acontece esse movimento, eu espero que o rompimento dessa linha no gráfico mensal, tá? Então, veja, ele rompe esse mês aqui foi novembro de 2015, gerou o rompimento. Então, no mês de dezembro, início de dezembro, eu vou colocar uma compra acima do maior preço que foi negociado em novembro, porque minha barra de sinal foi essa de novembro. Veja que ele não rompeu, depois ele fez um novo mês, que foi o mês de dezembro, continuando fora aqui dessa linha de tendência de baixa. Eu boto uma compra acima da máxima do mês de dezembro, então lá no início de janeiro boto o meu stop de compra, comprou, entrei, tá? Esse foi o primeiro ponto de entrada. O segundo ponto é quando ele faz um pivô de alta, né? Ele faz um zigue-zague ascendente. Aqui ele tinha zigue-zagues descendentes, e aí quando ele faz o pivô de alta, aqui, está decretado aqui o viés altista. E a partir desse movimento eu vou projetar alvos para cima, usando, para mim, a melhor ferramenta da análise gráfica, que é a Fibonacci, ok? Então, esse estudo que a gente faz aqui, analisar o histórico, é o primeiro passo para você entender o que o preço vem fazendo. Você tem que analisar o contexto que essa ação se encontra. Porque dessa forma você vai analisar corretamente se ele está numa tendência de baixa, se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência lateral, tá? Para que eu saiba o que fazer a partir daquela movimentação, tá? Ninguém sabe o futuro. O futuro ninguém sabe. Agora, quando você estuda os padrões de análise gráfica, os movimentos que aquela ação vem fazendo, você toma atitudes em relação àquela movimentação, tá? É assim que funciona. Então, não adianta você chegar no mercado, acha que vai aprender aqui a análise gráfica e tá tudo resolvido, mil maravilhas, porque o mercado pode mudar de direção, pode mudar de direção. Temos uma tendência de alta e ele pode entrar numa tendência lateral, ou ele pode entrar numa tendência de baixa. O que você tem que fazer? Entender que ele mudou, ou uma das condutas, parar de aportar capital, ou tirar, vender as suas ações e esperar nova oportunidade. Tá? Então, pessoal, olha só. Fizemos um pivô de alta aqui, com essa movimentação,
E aí veja que ele vai aí entrando agora num zigue-zague ascendente. Ó. Movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. E aqui ele entra de forma lateral, que é um processo de correção dentro de uma tendência, tá? Uma correção lateral. Ele marcou fundos aqui nesse mesmo nível aqui e topos mais ou menos aqui no mesmo nível. E aí ele faz nova impulsão, correção, impulsão, marca esse topo, e aí vamos ficar de olho aqui agora. Por quê? Porque eu tenho esse pivô de alta aqui em cima, esse aqui embaixo, que gerou todo esse processo de impulsão, aí ele cai, corrige e rompe o topo, né? Rompendo esse topo aqui, ó. Ele rompe esse topo aqui com essa tendência de alta. Então, dessa forma, eu vou traçar uma expansão de Fibonacci, e essa expansão vai me dar alvos para cima, tá? E eu, dentro desses alvos, né, e eu determino, são 3 alvos, onde Fibonacci, o preço tende a buscar algum desses níveis, tá? E a partir desses níveis você tem que ficar atento, o mercado pode começar a mudar a direção do preço. Sempre falo, a expansão de Fibonacci tem 3 alvos. O segundo alvo, que é a duplicação desse primeiro movimento aqui, ó, é a duplicação desse primeiro movimento, normalmente é um dos níveis onde mais o preço tende a encerrar a tendência de alta, tá? E quando o mercado está muito mais forte, ele tende a ir para o terceiro nível de Fibonacci, tá? Então, eu vou fazer a expansão desse movimento aqui, eu vou pegar aqui de sombra a sombra e vou fazer a expansão de Fibonacci. E veja, eu tenho 3 expansões aqui para cima. Opa, mexi aqui. Essa é a primeira expansão, essa é a segunda expansão e terceira expansão de Fibonacci. Olha o que faz a MRV. Ele vem para a terceira, faz uma barra de topo, ele corrige ainda, está dentro de uma tendência de alta, porque ele está em zigue-zague ascendente, e aí nesse nível de Fibonacci ele vai, para e trava de novo, faz um topo duplo, começa a cair, e na hora que perde esse fundo aqui, ele muda completamente a direção, tá? Primeiro, porque ele já não rompeu o topo, e quando ele perde esse fundo aqui, na época do Covid, ele cai forte, tá? Nessa queda, como eu sempre falo, o mercado deu oportunidades em todas as ações, tá? Em todas as ações na queda da Covid, e foi um movimento em linha reta, e esse movimento em linha reta, ele corrige todo esse movimento aqui, né? Todo esse movimento que gerou toda essa tendência de alta daqui até aqui. Então, fazendo uma retração desse movimento aqui, o mercado tende a buscar também as retrações de Fibonacci, sendo que a segunda retração, de 50%, e a de 618, são as retrações mais testadas pelo mercado, tá? E aí ele cai em linha reta, passa para a primeira retração, segunda, com baita suporte aqui, tá vendo esse suporte? Topo, fundo, fundo, vários fundos, e aqui eu vou traçar aqui essa região aqui, já, bem forte, porque ele marca o fundo na Covid também nessa região aqui, tá? Então, vou deixar marcado aqui. E, além disso, dessa retração, se eu coloco minhas médias móveis, as médias móveis estão ascendentes. Então, quando elas estão ascendentes e ele cai em linha reta, eu tenho que tentar compras nesse recuo nas médias, tá? O mercado todo caiu dessa forma em quase todas as ações. A partir desse momento, pessoal, realmente foi loteria saber se esta ação que você estava comprando ia realizar um próximo movimento ascendente que romperia o topo da Covid. Extremamente loteria, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você começa a pensar, mas o setor de construção civil foi muito afetado pela pandemia. Mas tivemos algumas ações do setor de construção civil que romperam o topo. Curi 3, DIR 3 e etc. Várias ações muito fortes do setor de construção civil não fizeram isso. Exetec,
MRV, Cyrela, né? Então, realmente era loteria nesse momento. Você ia apostar naquele movimento e por isso que eu falo, comprei naquele ponto. Como aqui, por exemplo, tentei comprar nesse ponto aqui, no gráfico semanal, alguma coisa assim. Se a partir de determinado momento, ele vai tentar seguir e tentar formar essa impulsão novamente aqui para cima. Lá para cima. Se dentro deste caminho que ele está andando aqui, o preço mudar a direção, você, mesmo sabendo que aquela empresa é a mais forte do setor, como o caso da MRV, que é uma das mais fortes do setor, se o preço mudou de direção, aceite a alteração do preço e venda suas posições. Ou, no máximo, pare de aportar naquela ação. Ok? E aí, veja que o preço recupera, marca, bate na resistência, ok, recua no semanal, pode estar preparando um processo de rompimento desse ponto aqui, bate de novo, não passa, começa a cair, tudo bem, marcou um fundo acima desse, ok, ele vai tentar de novo, só que aí ele não marca um novo topo. O topo, quer dizer, ele marca um novo topo, mas esse novo topo já começa a ficar abaixo desse, ele começa a cair. E na hora que ele perde esse fundo com essa barra vermelha aqui, eu vou tirar essa barra vermelha, então eu vou colocar aqui, ó, essa linha aqui. Quando ele perde essa região aqui, eu posso até fazer esse movimento aqui, ó. Quando ele perde essa movimentação aqui, esse fundo, aqui, pessoal, ele fez pivô de baixo, ele fez um zigue-zague descendente. E a partir daí, pessoal, para quem pensava, quem estava fora dessa ação e pensava em comprar, com essa movimentação, eu não compro mais. Eu não compro mais. Porque ele vai entrar num processo de baixa, tá? Esse processo de baixa, ele pode chegar apenas ao fundo dessa congestão, desse fundo da Covid, porque tem um topo importante aqui, o topo principal, ele não rompe esse topo. E ele começa a cair, marca o fundo aqui, e se ele efetivamente romper e confirmar a perda desse rompimento para baixo, ele vai estar fazendo um zigue-zague de grandes proporções aqui, assim, tá? Se ele perde efetivamente este fundo, tá? E confirma essa perda. Veja aqui, o mercado vem, testou o fundo, bateu aqui, ok? Está numa tendência de baixa. Aí ele vai e marca um topo, ainda tendência de baixa, topos descendentes. Aí ele começa a perder o fundo. Essa barra aqui perde o fundo. O que é a confirmação dessa tendência? Ele tem que perder a mínima dessa barra. Não perde, ele volta rompendo o falso. O rompimento falso, o que acontece com o rompimento falso? Ele, no mínimo, ele leva, no caso, ele estava rompendo para baixo um suporte, ele gera um rompimento falso desse suporte, ele leva, pelo menos, para um primeiro patamar de resistência mais forte. Qual era o primeiro patamar de resistência mais forte? Era esse topo aqui, esse último topo aqui. E foi o que ele fez. Ele pega e volta para essa região. E aí ele ainda continua com fundo, outro fundo mais baixo, esse fundo nesse nível, mais baixo que esse fundo no mesmo nível. Ele não fez um topo mais alto e nem zigue-zague ascendente, porque para mudar a direção, ele precisa fazer um zigue-zague ascendente. Então, isso aqui foi rompimento falso, ele bate aqui e volta a cair, aí sim ele começa a perder essa zona amarela e aí confirma a perda, perdendo a mínima dessa barra, e ele começa a ceder, ceder, ceder. E estamos aqui em março de 2023 e fundo, novo fundo aqui novamente, tá? Então, veja que desde janeiro de 2021, ele marca esse topo. Aqui,
para concretizar a tendência de baixa, já que aqui ele já não conseguia romper, para concretizar a tendência de baixa em julho de 2021, e a partir desse julho de 2021, que aí efetivamente não tinha mais como pensar em comprar. Então, fico complicado, tá? Eu acompanho também várias pessoas na internet, etc., e falando, pô, que isso aqui tá uma pechincha, e etc. Infelizmente, pessoal, se você cair nessa lorota, vocês estão no sal, tá? Vai ser complicado. Por quê? Porque uma tendência de baixa, ela pode demorar muito tempo. Para quem conhece, sabe como funciona o mercado, eu tenho 15 anos de experiência, tem ações aí, por exemplo, que fez topo em 2015. O mercado fez fundo em 2015, essa ação, a Brasil Foods, BRF, em topo em 2015. Está em tendência de baixa até hoje. Então, 2015 a 2023. E o preço, valor, se desvalorizando, desvalorizando. Era uma baita empresa? Era. Aconteceu alguma coisa lá em cima no valor das ações. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Foi até o título Preço Médio, tá? Quem quiser dar uma olhada lá, ali, uns 2 meses para trás, e falei sobre isso. Então, essa movimentação é gráfico mensal. Então, vamos parar de acompanhar diariamente? Vamos analisar o preço, por exemplo, no gráfico semanal ou no mensal? Pelo menos o semanal, que ele é mais, né, um gráfico de médio prazo, e o mensal, o gráfico de longo prazo, eu leio estes dois gráficos aqui. Então, para tomar atitudes, eu preciso ver o preço mudando a direção nestes gráficos aqui. Porque dentro do gráfico diário tem muitos sinais falsos. Então, vejo muitos, eu acompanho um analista gráfico aí, e falando dessa ação, que é uma pechincha, que está na hora de comprar, e é compra, e há muito tempo. Compra onde? Compra aonde? Olha o canal de baixa aqui, e ele rompendo o canal de baixa para baixo. Isso quer dizer que ele vai duplicar o canal de baixa. Ele vai ter que fazer isso aqui agora, pessoal. Ó. Ele está rompendo para baixo, porque aqui foi rompimento falso, e aqui sim ele está rompendo para baixo. Então, hoje eu posso até botar uma linha central aqui e arrastar ele para cá, e provavelmente ele vai duplicar o canal de baixa. Tá? Duplicar o canal de baixa. E eu tenho aqui esse movimento de impulsão para baixo, não rompe o topo e perde o fundo. Então, eu vou fazer expansão desse movimento aqui. Eu vou pegar aqui, de forma mais conservadora, do suporte dessas sombras aqui para baixo. E aqui, ó, ele praticamente, tanto aqui ou no suporte dos preços todos aqui, ele me joga, pessoal, tá visível, ele joga para a zona verde aqui, ó, para esta zona verde que é a expansão de Fibonacci aqui, ó, a segunda expansão de Fibonacci. É para lá que o mercado está indo e que o canal duplicado está aqui também, tá? Então, aqui, pelo menos, ele ainda pode vir para o terceiro nível. Não acredito, que aqui também é uma zona bem importante, tá? Então, o que eu faço? É isso que eu estou fazendo. Então, chego agora no mercado, eu analisei o que o preço vem fazendo tem mais de um ano. Mais de um ano que o preço, 1 ano e meio, quer dizer, aqui no topo 2020, nós estamos em 2023. Ah, é muito tempo que ele está dentro de uma tendência de baixa. Então, quando eu faço essa análise, eu tenho que verificar o histórico do preço. Eu vejo o que o preço vinha fazendo e vejo, no momento atual, o que ele vem fazendo. O que ele vem fazendo? Ele está num zigue-zague descendente, num canal de baixa, tendência de baixa. E aí você toma atitude a partir desta movimentação. Então, precisa estudar para que você entenda essa movimentação e veja que a sua probabilidade está contra quando você compra em tendência de baixa. E é o que está acontecendo aqui. Vem renovando o fundo o tempo inteiro a MRV. Bateu agora aí praticamente no primeiro nível de Fibonacci. E aí, pessoa ou mais algumas pessoas
falando a MRV, comprar, etc. É isso mesmo, vai comprar na tendência de baixa. E aí, nós temos ainda poucas ações no mercado brasileiro, mas em tendência de alta, e você poderia estar aportando seu capital lá. Então, vamos supor que você aporta 2.000 por mês, por exemplo. Ao invés de você aportar 2.000 na MRV, que vem numa tendência de baixa, se você entende tendência de preço, você vai tentar aportar numa ação que está em tendência de alta para se valorizar para os próximos meses. E não comprar essa ação. Deixa o preço cair, deixa o preço mudar, falar com você, o preço mudar, falar com você, o preço falar com você quando ele mudar a direção. Quando ele começa a fazer sinais de movimentação. E aí, o que é essa mudança? Pico de volume na queda, testando um suporte muito importante, um pico de volume, mudança de direção do preço no zigue-zague ascendente, rompimento falso de uma região muito importante. Estes sinais, eles começam a abrir as possibilidades para você iniciar uma montagem de posição. Mas não aleatoriamente. Comprar todo santo mês, como muita gente gosta, vai comprar todo santo mês. Eu compro um pouco aqui esse mês, aqui, depois compra aqui, compra aqui. Isso aqui é o gráfico mensal. Cada fechamento desse aqui é de um mês. Depois compra aqui, e você vai continuar comprando, comprando, comprando. Ao invés de esperar todo esse movimento, tá, acontecer. Aí ele bate num suporte, não basta apenas bater no suporte para comprar, porque tendência de baixa é para perder suporte, e deixa o preço mostrar alguma direção, vamos supor, um rompimento falso, aí ele para aqui, vem para cá, vem, bate aqui e faz um pivô de alta, rompendo o falso, por exemplo, fazendo um pivô de alta. Opa, a partir daqui, ó, você pode pegar todo o capital que você ia colocar aqui mensalmente, acumular ele numa renda fixa, e na hora que ele gerar o sinal, você colocar e realizar a entrada nele aqui. Ao invés de montar um preço, vai montando um preço médio em todos os santos meses aqui, seu preço médio vai estar lá em cima, aqui no meio, você monta por aqui. Se acontecer aqui, né? O preço pode cair mais, pode cair lá embaixo, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. É importante demais nós entendermos a tendência dentro de um gráfico mensal, pessoal. O gráfico mensal tem direção, é mais fácil de avaliar, tá? Então, é um alerta que eu faço, tá? Não é uma recomendação de investimento, porque eu não sou analista de investimento. Eu estou fazendo análise de dados. Eu estou mostrando o que o preço vem fazendo agora, dentro da movimentação, tá? Porque o grande investidor, por algum motivo, ele acha que essa ação tem que ser desvalorizada. Eles não estão comprando. Eles não estão comprando. Tá claro isso. O preço está caindo. Então, quando eu entendo esse contexto, eu apenas aceito e também não compro. Ele não está comprando. Quando ele começar a comprar, ele vai mudar a direção do preço. Não vai chegar, por exemplo, a ação chegar aqui a R$ 4 e uma semana ele vai pular de 4 para 20. Não, isso não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Então, calma, não é assim. O preço sobe, o preço desce. Entenda a movimentação, entenda a mudança de comportamento no preço no gráfico semanal ou no gráfico mensal, e a partir daí você monta a posição. Ok? Então, esse tipo de estudo é o que eu faço também na minha mentoria de criptomoedas, tá? Para se posicionar, para buscar uma forte movimentação de alta. E a movimentação de alta não é essa de ações, ela é muito mais poderosa, ok? Então, se tiver interesse, entre aí no link, o link está na descrição desse vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo e veio até aqui agora, por favor, me dê uma força no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante e para que você comece a receber esse conteúdo do meu canal também, tá? Então, coloque seu like aí, assim você me ajuda para a gente crescer esse canal e vamos parar de fazer essa análise de tão curto prazo, né? Pegando o gráfico de 60 minutos, vamos ver o que ele vai fazer, que aí está marcando fundo agora, aí na quinta-feira está marcando um novo fundo, sexta-feira
novo fundo, aí acabou, não marcou mais, próxima semana, talvez marque fundo. Todo vídeo de várias pessoas saindo dessa forma. Vai marcar fundo, agora está perto do fundo, e o fundo não acontece, e igual a MRV, e aí volta a perder o fundo e nova tendência de baixa. No gráfico semanal, no gráfico mensal, está muito claro. Não tem que fazer nada. Eu não tenho que ficar avaliando dia a dia a ação. Está errado. Está errado. Tá? Quer aumentar a sua probabilidade dentro do mercado, o que isso não é certeza, é aumentar a probabilidade, vá para os gráficos de longo prazo, gráfico semanal e gráfico mensal. É mais fácil, você se expõe menos no mercado, espera o movimento acontecer, e quando ele fica claro mesmo, como o caso da MRV, né? A tendência é bem clara de baixa, e só em determinados pontos você vai montar posição quando acontecer esses sinais que eu já comentei, de rompimento falso, pivô de alta, pico de volume depois de uma aceleração de queda, ok? É assim que funciona o mercado, sem apavorar, sem ficar acompanhando o dia a dia, o tempo todo. Pessoal, é isso aí. Fico por aqui e forte abraço.